Olá pessoal, professor Leandro Costa Longa novamente. Essa é a disciplina de interação no computador. Essa é a segunda parte do vídeo sobre interação emocional. A gente vai falar um pouquinho sobre antropomorfismo, zoomorfismo e os frameworks para interação emocional. Vamos nessa? Uma outra questão ligada ao aspecto emocional é o fato de que as pessoas, especialmente as crianças, têm uma propensão a aceitar e gostar mais de objetos que possuem umas qualidades humanas. Obviamente, os projetistas vão querer capitalizar em cima disso. Isso se chama antropomorfismo, e é a propensão que as pessoas têm de atribuir qualidades humanas a animais e objetos. Tem também o zoomorfismo, que é a modelagem de um objeto ou personagem em forma animal. Por exemplo, às vezes as pessoas falam com seus computadores como se elas fossem uma outra pessoa, ou dão nomes aos seus carros, ou tratam algum objeto especial como se fosse um bichinho de estimação. Não faltam exemplos de personagens de cereais matinais ou bebidas lácteas para o público infantil que se utilizam de personagens com qualidades humanas. Isso para encantar o seu público consumidor. Também é possível encontrar exemplos de aplicação de antropomorfismo em dispositivos eletrônicos travestidos de brinquedos, que são projetados para encorajar as crianças a aprender brincando com eles. Por exemplo, tem o urso Barney, desenvolvido em 1998, que usa a fala e movimentos humanos para interagir com as crianças enquanto eles estão realizando uma atividade juntos, seja parabenizando, aplaudindo ou expressando alguma preocupação quando algo vai mal. Existem vários estudos que investigam a eficácia dessa abordagem antropomórfica e, normalmente, os resultados são positivos. No entanto, a condescendência também é um fator irritante. Isso é uma armadilha a ser evitada. É preciso investir em inteligência artificial para tentar recriar a inteligência emocional, uma área conhecida como computação afetiva. Dito isso, muito esforço foi feito para projetar agentes de interface para que eles fossem realistas, isso desde a aparência aos movimentos, perpassando até pela movimentação dos lábios quando eles falam. Bom, mas afinal, como é que as pessoas reagem? Você vai precisar virar psicólogo para isso? Não. Existem modelos para nos ajudar com isso. Talvez o mais conhecido seja o modelo de design emocional de Norman, em 2004. Ele argumenta que o nosso apego emocional e envolvimento com produtos pode ser tão importante quanto a usabilidade em si. Se acharmos a aparência de um produto agradável, provavelmente teremos uma melhor experiência, uma experiência mais positiva. Existe também um modelo de design emocional. Esse modelo de emoção e comportamento, criado por Orton em 2005, é expresso em termos de diferentes níveis no cérebro. O nível mais baixo estão as partes do cérebro que são pré-conectadas para responder automaticamente aos eventos que acontecem no mundo físico. Isso é chamado de nível visceral. No próximo nível estão os processos cerebrais que controlam o nosso comportamento diário, o que é chamado de nível comportamental. No nível mais alto estão os processos cerebrais de contemplação, que é chamado de nível reflexivo. O nível visceral responde rapidamente, ele faz julgamentos sobre o que é bom, o que é ruim, o que é seguro ou perigoso, o que é prazeroso ou repugnante. Ele também desencadeia as respostas emocionais aos estímulos, por exemplo, o medo, a alegria, a raiva ou a tristeza. E esses estímulos são expressos por meio de uma combinação de respostas fisiológicas e comportamentais. Por exemplo, ao ver aquela aranha peluda, grande, correndo no chão do banheiro, muitas pessoas vão se sentir com medo. Isso vai fazer elas gritarem e fugir. O nível comportamental é o local onde ocorre a maioria das atividades humanas. Por exemplo, operações de rotina que são bem aprendidas, como falar, digitar, dirigir. Já o nível reflexivo envolve o pensamento consciente em que as pessoas generalizam os eventos e se afastam do imediatismo da rotina. É decidir assistir um filme de terror, apesar do medo que isso vai te causar. O modelo faz uma série de afirmações sobre como respondemos a situações estressantes e prazerosas. Uma das principais suposições é que o nosso estado afetivo
seja positivo ou negativo, muda a forma como a gente pensa. Quando estamos com medo ou com raiva, a resposta emocional é focar no problema em questão e tentar superar ou resolver o perigo que foi percebido. Nossos corpos vão responder tensionando os músculos e suando. Por outro lado, quando a gente está muito feliz, quando a gente vê o nosso time vencer o último jogo do campeonato, a resposta emocional é rir, é torcer, é pular e o corpo relaxa. Nesse estado de espírito mais positivo, né, de euforia, a gente fica menos focado. E interessantemente, é justamente aí que a gente fica mais criativo. O modelo explica como o cérebro humano e o corpo eles se adequam para responder apropriadamente aos diferentes eventos. Mas como é que isso pode ser usado no design de interação? Será que os produtos podem ser projetados para deixar pessoas mais felizes? E se isso for verdade, será que a gente também pode deixar as pessoas mais criativas? De acordo com Norman, né, quando as pessoas estão felizes, é provável que elas ignorem e lidem com pequenos problemas que estão enfrentando com o dispositivo. Agora, por outro lado, quando alguém está ansioso, ou bravo, zangado, é mais provável que ele seja menos tolerante. Então isso significa que os designers eles devem criar produtos que se adaptam de acordo com os diferentes estados emocionais das pessoas. Mas será que isso é possível? Olha, se isso for verdade, as interfaces deveriam ser mais informativas quando a pessoa está brava. E dá para ser um pouco mais leniente quando as pessoas estão felizes. Acontece que é muito difícil fazer isso, até irreal, né? Porque as emoções das pessoas mudam o tempo todo. E não dá para ficar mantendo isso atualizado. Então, em vez disso, o Norman adota uma abordagem mais convencional de aplicação do modelo, sugerindo então que os projetistas se concentrem no contexto e nas tarefas para quais cada produto está sendo usado. Em resumo, coisas destinadas a serem usadas em situações estressantes exigem muito mais cuidado, muito mais atenção aos detalhes. Um outro modelo proposto por Jordan é o de prazer. Ele propõe um modelo voltado aos aspectos prazerosos de nossas interações com os produtos, considerando todos os benefícios potenciais que um produto pode oferecer. Ele propõe 4 tipos de prazer conceitualmente distintos: o físio-prazer, o prazer social, o prazer psicológico e o ideoprazer, que é cognitivo. O físio-prazer refere-se a prazeres sensoriais ligados ao corpo, o tato, o gosto, o cheiro. Um exemplo é o prazer tátil de segurar um celular feito com materiais nobres enquanto você está fazendo uma ligação. Já o prazer social, como o próprio nome diz, refere-se a estar na companhia de outras pessoas que você gosta. Por exemplo, compartilhando fotos no celular, mostrando um para o outro. O prazer psicológico se refere às reações emocionais cognitivas das pessoas a um produto. Eles são semelhantes aos que Norman fala no nível comportamental. Já o ideoprazer se refere aos valores das pessoas e é semelhante ao nível reflexivo no modelo de Norman. Isso é relacionado aos valores culturais e pessoais que uma pessoa atribui a um produto. Então, por exemplo, uma pessoa que compra um carro híbrido, que funciona como uma combinação de eletricidade, né, e combustível fóssil, ele pode ter mais prazer em usar porque você está economizando energia, enfim, é mais barato e é melhor para o meio ambiente. Esse tipo de modelo não tenta explicar como os prazeres acontecem em um nível biológico ou comportamental. Ele é só um guia para os projetistas pensarem sobre isso. E não se trata de tentar cobrir um conjunto completo de prazeres, mas escolher os que são mais importantes, que precisam ser considerados para um produto. Um outro framework que foi proposto por McCarthy e Wright em 2004 é o framework da tecnologia como experiência. Então ele é um modelo popular que considera a experiência do usuário, em grande parte, em termos de como ela é sentida, né, pelo próprio usuário. Eles tentaram capturar a essência da experiência humana e descrever ela em termos mais holísticos e metafóricos, né? Isso é fortemente baseado em um pensamento mais filosófico que enfoca os aspectos da criação de sentido da experiência humana. Os proponentes desse modelo, eles citam 4 aspectos principais que compõem as nossas experiências holísticas, né? A sensual, a emocional, a composicional e a espaço-temporal.
O aspecto sensual está relacionado ao nosso envolvimento sensorial, com uma situação que é semelhante ao nível visceral do modelo de Norman. Ele pode ser comparado ao nível de absorção que as pessoas têm com vários dispositivos e aplicativos tecnológicos, sendo os mais notáveis os jogos de computador, os telefones celulares, salas de bate-papo, onde os usuários podem estar altamente absorvidos em suas interações em um nível sensorial. Isso pode envolver emoção, medo, dor, conforto. Já o aspecto emocional, ele tenta apontar como as emoções estão interligadas com a situação na qual elas surgem. Por exemplo, uma pessoa ela fica com raiva de um computador porque ele não funciona corretamente. As emoções também interferem no nosso juízo de valor, Ao procurar um novo telefone celular para comprar, por exemplo, as pessoas elas podem até se sentir atraídas por aqueles modelos mais high-end, topo de linha, e no impulso compram e depois ficam se sentindo mal porque gastaram o dinheiro com algo que não era necessário. O aspecto composicional diz respeito à parte narrativa de uma experiência, à medida que ela está acontecendo, é a maneira como a pessoa está interpretando aquilo. Por exemplo, você vai comprar online, as opções apresentadas podem te levar de uma forma correta ali para o fim, onde você consegue a sua compra. Mas também pode acontecer algum problema e você fica ali frustrado, sem saber direito o que aconteceu. Você vai receber o produto, não vai, vão descontar o seu dinheiro ou não. E é justamente esse pensamento interno, essas perguntas que nós fazemos durante essa experiência que trata o aspecto composicional. Por fim, tem um aspecto espaço-temporal que se refere ao espaço e tempo em que as nossas experiências acontecem, e assim como os efeitos dela, o onde e o quando. Por exemplo, quando a gente tem a sensação que a gente está fazendo algo, o tempo passou rápido demais, ou está demorando demais, ou se a experiência ela ocorre em um espaço público ou um espaço privado e assim por diante. Agora, o mais importante, como é que você usa esses conceitos para pensar sobre essas emoções e também para criar elas? Ao descrever uma experiência em termos desses aspectos, nós pensamos toda a experiência de uma tecnologia ao invés de aspectos fragmentados. Por exemplo, a sua usabilidade, a comercialização, a utilidade. Se a gente está comprando roupa online, o framework pode ser usado para capturar todas as experiências, desde o medo e a alegria que você tem ao precisar comprar uma roupa nova, até o local e a hora onde você está comprando e provando essa roupa, e todo tipo de tensão que pode acontecer entre você e o vendedor, se você precisar devolver esse produto. Tem também a questão se... aquele dilema interno, aquilo vai ficar bom, o tamanho que eu preciso comprar, será que vai chegar certinho? Será que eu tenho um sapato que combina com a roupa? É fácil de lavar, um produto sustentável? Enfim, todas essas emoções, todos esses aspectos podem ser descritos por esse framework que o McCarthy e o Wright propuseram, o framework da tecnologia como experiência. Ok, pessoal, nesse vídeo a gente vai ficando por aqui. No próximo vídeo nós vamos falar sobre os tipos de interface que nós temos e que nós podemos explorar no nosso projeto de interação. Um abraço e até o próximo vídeo.